Oi, pessoal, voltando aqui para mais um dia conversando com vocês. Eu tô adorando. Obrigada a todos que estão aí contribuindo para o canal. Quero agradecer primeiro para vocês. Eu tô emocionada, né, muitas vezes quando eu leio as mensagens das pessoas, mas principalmente compartilhando um pouquinho do mundo e dos processos que foram essa vinda ao canal YouTube e principalmente de colocar para fora um pouco do sentimento, mas falando de mim, falando do que passei, e tenho certeza que mais uma vez eu tô com um propósito bem firme naquilo que eu acredito que é transparência e tratar as coisas que precisam de uma forma clara e objetiva, né? Quase transformando em número a nossa conversa, mas hoje eu queria trazer um pouquinho para vocês, relatando de como foram as passagens do burnout, né? Cada um tem o seu jeito. Eu sei que não dá para colocar no papel, fazer checklist, eu tive isso, tive aquilo. Não, não dá, né? Mas eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi o meu processo, né? Como eu disse no primeiro episódio, eu estava voando alto e aí eu comecei a ter as minhas dúvidas de que quando aquilo passasse a pressão, que eu amo trabalhar sob pressão, acabasse, o que ia ser? O que era a Ângela, né? Poxa, aquela adrenalina toda que me alimentava, o que eu ia fazer sem ela? E aí vieram essas dúvidas, eu me dei conta dos apagões, como eu comentei para vocês. Eu tive a nítida impressão de que parecia que era abduzida, olha só. No meio de uma reunião, apagões, literalmente. Era desligar o cérebro. E aí eu comecei a me assustar com isso. Um esquecimento muito forte, né? Para quem me conhece sabe que primeiro nome é uma coisa que eu não guardo muito bem, mas sobrenome, tirava de letra, conhecia a pessoa pelo sobrenome, né? Nunca fui daquela doida de folha de lembrar de matrícula, não. Isso aí não, mas sobrenome e o apelido com certeza me lembrava facilmente. E aí eu comecei a ter mais um esquecimento. Como eu disse para vocês, a dificuldade de fazer contas rápidas, né? E ficar mais apática, né? Comecei a ficar apática, não queria sair. Então, esses foram um dos sintomas fortes ali, o que me levou a ativar o meu modo de fuga, né? Comentei com vocês, sair da empresa. Nesse modo de fuga, entrei num ambiente que não era propício e aí, puxa, sobem-se as muralhas, né, de autodefesa, foram piorando, principalmente a apatia, e aí eu comecei a me sentir deprimida mesmo, né? Quando eu me dei conta que tinha trocado um bom trabalho por uma experiência que só aflorou para mim coisas que eu, na minha ética, não permito, aí eu comecei a trazer aquela situação responsiva negativa, né? Trouxe a responsabilidade de ter feito uma opção errada e só piorou. Então eu comecei a ter dias e noites sentado no sofá chorando. Olha, chorar para mim é coisa um pouco mais difícil, né, gente? Não querendo me passar por heroína, mas é verdade, assim. Sempre fui daquela pegada, pô, errei, vamos acertar e vamos embora. E comecei a ter esses dias e noites chorando. Tá. E aí, como é que lida com isso? Como eu disse, não gosto de tomar remédio. Como é que a gente lida? Como é que é lidar com a família, uma pessoa apática? Todo mundo comemorando e você sentada cruzada, assim, ó, cruzava os braços, ficava olhando, não via sentido de ser feliz, de dar sorriso. Quem quer conviver com uma situação dessa? A minha sorte é que o meu inconformismo é muito grande. E eu me comparava, poxa, quem sou eu hoje, quem eu era? Por que eu estou fazendo isso? Não é fácil, gente, não é fácil. Porque você quer ficar naquele ambiente apático, né? E aí, como eu disse, eu tive
um apoio gigante de pessoas maravilhosas e conhecedoras da natureza humana, psicólogos, psiquiatras. Depois eu deixo até o link, vou deixar aqui, uma colega, a Joyce Roberta, ela vem tratando muito de pessoas no consultório, fazendo consultas de pessoa com burnout. Então ela está sendo chamada à força a cuidar de pessoas assim. Ela viveu anos num corporativo de RH, conhece como ninguém o que o mundo corporativo pode ser nervoso, e ela está usando toda a expertise dela para trabalhar pessoas assim, e as pessoas estão, né? Eu falo que Deus não erra nunca, estão procurando ela. Então eu vou fazer essa indicação aqui para vocês, tá? O Instagram dela, ela faz um trabalho muito legal. E eu quero falar justamente com isso, com esses profissionais que muitas vezes estão ainda não reconhecendo, sabe que tem lá, o radarzinho tá ligado, sabe que tem alguma coisa errada, mas assim, burnout é uma coisa que cada um desenvolve o seu, né? Então eu tô dando aqui meus exemplos justamente para isso. Talvez você esteja enfrentando uma situação dessa e possa estar precisando de alguém para esclarecer, né? Para dar uma força, te dar um mapa, jogar luz. Então esse episódio eu tô aqui com vocês para tratar disso, tá? E como é que foi, Ângela, sair disso? Não é nesse vídeo de hoje que eu vou dizer tudo, tá? Porque, como eu disse, foram muitos lances que aconteceram, e aí eu vou tratar desses que eu comentei que foram mais pesados, tá? Saindo da situação da apatia, essa demorou muito para sair, tá? Falando desse item. Justamente porque o que aconteceu junto com a apatia? Eu criei, eu desenvolvi ou eu potencializei uma coisa que para mim, era muito na minha vida pessoal, e acabou afetando esse momento, que é procrastinação. Eu sempre fui ótima em lidar com problemas da empresa, mas quando chegava na minha vida pessoal, eu sempre falava, daqui a pouco eu faço, sabe? Aquele boleto que eu deixava vencer, você nunca pagou nada da empresa atrasado, mas o seu. Então a procrastinação, ela veio muito forte junto com a apatia. Toda vez que eu tinha um insight, alguma coisa assim, para me dar aquele gás, eu falava, amanhã eu faço, amanhã. Então, foi também um dos casamentos aí que eu acho que fez com que piorasse a minha recuperação nesse sentido, né, da apatia e a procrastinação junto. Casamento, né, uma dupla mortal para mim. Foi difícil pra caramba eu entender essa procrastinação, porque eu achava que, não, eu sempre achava uma meia solução. Não, é que eu preciso ainda dar uma estudadinha, hoje a internet não tá legal, hoje eu não tô com paciência. Procrastinação pura, gente. Com relação aos apagões, tive outras vezes sim, né? Como eu tive que ficar, eu saí da empresa, eu fiquei desempregada e eu tinha a conexão entre a minha mente, que pensa muitas coisas ao mesmo tempo, e a fala, ela ficou ainda pior. Vocês podem ver que eu ainda fico procurando palavras. Isso piorou muito. Fez com que a minha comunicação, assim, já não é das melhores, ladeira abaixo. Então, foi o que também gritou, né? Ficou gritante. E aí eu comecei, com o apoio da Claudiane Teixeira, que ela me ajudou, né, nesse momento também. Eu fiz um acompanhamento com ela, porque ela estava com um projeto muito legal de mulheres se soltar, né? O projeto chama Florescer, muito show. E aí ela me dava super sinalizações com isso. Por quê? O que eu fui tratar com ela? Justamente essa comunicação, né? Eu sempre achei que eu precisava tirar o que passa na minha mente e conseguir fazer isso fluir de forma natural para as outras pessoas entenderem. E ela me ajudou a perceber esse gap e trabalhou comigo a comunicação, né? E então
legal, tive ajuda, foi. A comunicação, então esses lapsos de memória melhoraram bastante. E aí eu parei de ter essa falha, né? Entre o que eu tô pensando versus o que eu tô falando. Está de... Não chegou a 100% ainda, tá, gente? Tudo legal, legal. Vamos lá, tenham paciência comigo. E depois foi as contas, gente. Putz, grila, como foi difícil reconhecer que eu não estava conseguindo fazer conta rápida. Então, esse foi um exercício mental, aí eu voltei mesmo naquela condição, vamos fazer conta, como assim eu não consigo, percentual, que é isso? 37%? Como assim eu não consigo calcular? Comecei a trabalhar isso mecanicamente, beleza. Então hoje eu resolvi trazer isso para vocês para a gente poder ir crescendo com os comentários para ver o que mais a gente pode trabalhar. Então esses foram os fatores que mais me chamaram a atenção, que eu gostaria de trazer para vocês para poder sinalizar quais são algumas evidências que o burnout traz, tá? Como eu disse, cada um é cada um, as pessoas que são mais emotivas, que têm mais conexão com o sentimento, provavelmente sentiram mais ênfase nesses problemas, tá? E aí agora eu quero dar uma pausa. Como eu disse para vocês, Deus não erra nunca. Eu vou tentar finalizar todos os nossos episódios trazendo uma coisa boa, né? Então, assim, dentro desse processo todo que eu convivi, eu trouxe 2 nomes aí de colegas que me ajudaram pra caramba, fora os demais, que também são maravilhosos, me ajudaram, mas assim, falando de profissionais, eu trouxe a Joyce e a Claudiane, e me ajudou muito esse momento, gente, de fazer uma conexão com aquilo que talvez para vocês seja mais singular, mas para mim não era tão fácil. Eu me reconectei muito com a minha família, né? É meu alicerce, o meu porto seguro. Então, a minha comunicação, eu tenho um filho hoje que ele está com 23 anos e essa comunicação com ele foi muito legal. A gente super se alinhou, né? Ele botou muita coisa para fora, porque a minha personalidade fez com que ele crescesse também dentro de uma pegada muito forte de raciocínio e aí ele instalou o dedo e falou assim, mãe, aqui é a minha personalidade, e a gente começou a construir uma relação muito legal. Então assim, não tenho que discutir o quanto esse momento de burnout me ajudou pra caramba, porque eu fui olhar pra mim e eu fui olhar pra também ao redor, né? E aí eu fui perceber minhas fragilidades, como eu disse para você, 2 colegas me acompanhando, falando de autoconhecimento, falando, se liga, ó, isso aqui começou a me ajudar bastante. E a minha mãe, que é meu ponto focal, né, como pessoa de amor, né, um dia, quem sabe, eu chego a 10% do que minha mãe é, com relação a ser recíproca para as outras pessoas. Então, eu gostaria muito de dizer para vocês o quanto foi bom esse momento, sim, porque tudo na vida vai ter um baixo e um alto. Então, no meio do processo do burnout, eu tenho que dizer para vocês, foi muito legal, tá? Para o nosso próximo encontro, ainda falando um pouquinho desses sintomas que tive ou dessas situações que enfrentei, eu gostaria de falar para vocês o que é possível do conhecimento que eu tenho, de colocar aqui, né, mais possibilidades. E aí falar um pouquinho do afastamento previdenciário, o que pode ser feito, falar um pouquinho de legislação, o amparo que existe em algumas empresas. Aí a gente entra um pouquinho nesse foco, tá? Espero ter mais uma vez compartilhando a minha história, agregar alguma coisa para vocês. Obrigada pela atenção e volto a dizer que eu vou deixar aqui o meu WhatsApp e façam os comentários que vocês quiserem, mas eu peço principalmente, se você, colega, tá tendo alguém na sua família, que você percebeu aí, ó, que tá tendo alguma coisa de burnout, compartilha o vídeo com ela, pede para ela se inscrever para me ouvir, porque isso aqui não é só um diário, não é o intuito disso. Aqui tô falando do meu propósito, que é compartilhar minhas experiências. E eu tô usando o burnout para iniciar esse compartilhamento, mas
cada passo a gente vai conectando algumas coisinhas. Espero ser uma pessoa que consiga unir no meu propósito de pessoa, de compartilhar conhecimento, de trazer para vocês luz e esperança e principalmente poder ajudar para vocês o que sair, como fazer, né? Tudo bem? Beijo, obrigada. Até o próximo encontro, viu, pessoal?